Diz assim o texto: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, melhor dizendo, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos pensar hoje naquilo que o Senhor quer falar conosco sobre sermos santos, sobre santidade. Amém? Alguns dias atrás, eu não me lembro o dia, postaram no nosso grupo um vídeo de uma santa, entre aspas, satanizando fitas, laços, tiaras e adereços que as mulheres usam. E quando eu olhei para aquele vídeo, eu fiquei com muita vergonha, não do evangelho, porque do evangelho, como diz Paulo, eu não me envergonho do evangelho. Mas eu sinto uma vergonha santa de algumas pessoas que conseguem ainda, em pleno século 21, misturar estas coisas para dizer que isto é santidade, que ser santo, por exemplo, é não usar uma tiara. Quem está de tiara aí hoje? Levanta a mão. As do demônio. Ali, tem uma ali, ó. Olha lá, nenê. É capeta demais. Eu fico muito assustado com aquilo que é raso, que não há profundidade no avançar no relacionamento com Deus, para entender o que significa de verdade ser santo. E aí eu escrevi algumas coisas, mas vou ler só o final porque é grande. No final eu escrevi assim: então meu conselho é, e dou a você nessa noite: use e abuse com fitas, lenços, tiaras, faixas, turbantes, brincos, pulseiras, anéis, colares, piercing, tatuagem e demais adereços. Fique linda para o seu Senhor, e para as casadas, para o seu marido. Não há nada de demônio nisso. Boa tarde, sem demônios. A Bíblia diz: vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria
e justiça, e santificação, e redenção. Se você pegar uma boa concordância bíblica e procurar pela palavra santos no Novo Testamento, você vai ver que ela não ocorre com esse esforço humano, mas com um novo estado no qual se foi posto na graça, e que acontece em pelo menos duas perspectivas. A primeira se relaciona ao que já está feito, ou seja, o texto está dizendo: em Cristo eu sou santo, tanto quanto sou justificado e salvo. A segunda perspectiva é aquela que faz a santidade ser esse crescimento, amadurecimento na graça de Deus. Então, assim, santidade é saúde e também é pacificação na graça. Conforme esse entendimento é que se obtém pela fé de que o que eu sou em Cristo. E é isso que vale. E isso está para que eu possa ir sendo, à medida que eu vou crescendo na graça, à medida que Deus vai me fazendo cada vez ficar mais adulto. Crescimento de consciência. Você vai perceber também que Jesus, ele não desenvolveu o tema como tema. Preste atenção nisso. Por que será? Não seria Jesus alguém preocupado com a santificação? É claro que não. Porque tudo que Jesus fez e ensinou é o caminho do santo. Mas Jesus não usa a palavra santificação em relação também aos discípulos. Por quê? A mim me parece apenas uma coisa: Jesus não via santificação como nós a vemos, ou seja, religiosamente falando. Para Jesus, santificação era o caminho do amor e da misericórdia, e não uma lista de coisas a se fazer ou deixar de fazer. Então, santo para Jesus é aquele, por exemplo, que não julga o próximo. Santo para Jesus é aquele que é requerido a andar uma milha, mas ele não apenas anda uma milha, mas ele anda a segunda milha. Com quem? Com um amigo? Não, com o inimigo. O que é ser santo para Jesus? É dar a capa para cobrir o frio do adversário. É aquele que não passa ao largo
quando vê um homem caído no caminho. Quer ser santo para Jesus? É dar água para quem está com sede. Como se fossem profetas ou próprio Jesus quem bebesse. Ser santo é aquele que trata o diferente, o estranho, como se fosse Jesus. Então, para Jesus, o santo não vive falando de santidade. O santo vive uma vida de santidade. Sim, para ele, o santo é quem crê e quem busca a verdade, a justiça e a humildade. Então, santidade para Jesus é simplicidade, é se satisfazer com uma coisa só, é gratidão no coração e contentamento. E conforme Jesus, o santo é alguém livre para ir onde quer, para amar a quem ninguém ama, para transgredir a lei a fim de tirar um boi que caiu no buraco, ainda que esse dia seja sábado. É disso que Jesus está falando. Então, nossa visão de santificação é pagã, é farisaica, é cheia de justiça própria. Sim, o que nós chamamos de santificação é exatamente aquilo que os fariseus ensinavam, os zelosos da lei. E nesse texto que nós lemos, da carta de Paulo aos Coríntios, está muito claro que fomos feitos sábios, justos e santos em Cristo. E por quê? Paulo diz: para aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, santificação que não se enxerga ou não se enxergue como algo realizado na cruz, leva o suposto santo ao caminho da arrogância e até mesmo da neurose. A ponto de satanizar uma tiara, um lenço. Então, santificação é maturidade. Sabe como é que você conhece um santo? É quando ele não se escandaliza com mais nada nessa vida. É liberdade para viver todas as coisas lícitas, tendo discernimento de saber o que convém e o que não convém. Santificação segundo Jesus é ter os olhos limpos. E assim, porque a maneira que enxerga faz com que tudo aquilo seja considerado
puro, porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o santo não costuma falar em santificação, mas ele fala de graça e misericórdia. Quem fala muito em santificação como uma conquista do indivíduo, em geral, está falando de suas próprias angústias e lutas. Já quem fala na graça, fala em santificação. Por quê? Porque é somente na graça que nós somos santos e santificados. Mas como a letra mata, no meio evangélico a santificação é o nome de nossa piedosa presunção, e psicologicamente é o nome de nosso surto neurótico de justiça própria. Filha também de um coração que não repousou na graça. O religioso que não entendeu isso, ele não tem descanso. Ele não repousa na graça. Ele é paranoico. Que é o resultado de uma alma que teme. E que não abraçou para si o perfeito amor, que, como a Bíblia diz, lança fora todo medo. Então, meu amado, nessa noite, nós precisamos entender que quando nós estamos falando da graça de Deus, conforme o Evangelho, nós estamos falando de tudo. Então, para mim não existe uma coisa sem a outra. Não existe divisão dos santificados. Então, desse lado aqui, só quem não usa tiara. Desse aqui, só quem não bebe. Desse aqui, só quem não bate na mulher. Não existe isso. Não existe essa divisão. O reino de Deus não é uma burocracia estatal. E a graça de Deus não conhece fronteiras em nós. Então, o santo é aquele que entendeu a graça, que vive pela fé, ou seja, em confiança, não em si, mas na graça de Deus. E toda conquista interior que lhe aconteça, ele entende, ele já amadureceu, que qualquer conquista interior não é mérito, mas graça de Deus sobre ele. E sobre tais conquistas ele não fala, visto que se são verdadeiras, elas serão que? Percebidas pelo fruto da vida. Não precisa falar. Por que não precisa falar? Porque os frutos do modus vivendi gritará. Então, enquanto a santificação for uma doutrina moral, ela sempre será a maior fábrica de neuróticos da religião, como esses 2000 anos de história cristã já nos mostraram. O modo como a santidade foi compreendida pela maioria da cristandade
é algo que, se praticado do jeito que eles acreditam, enlouquece qualquer um. Nós temos 2.000 anos, mais de 2.000 anos de histórias de santidade cristã, que são atestados dessa enfermidade e conturbação mental. Se a tal ideia de santidade, conforme ensinada pela religião cristã, fosse verdadeira, ela faria bem e não mal. Porque não há nada, escute isso, não há nada que seja de Deus e faça mal à alma. Se de fato toda ênfase em santidade fosse como essa galera pinta, ninguém adoeceria na fé. E o povo está doente. Eu vou ler mais uma. Olha o que eu escrevi. Preste bem atenção. Se há alguma dificuldade em entender o que eu escrevi. Mas pensa numa confusão que os religiosos fizeram com isso aqui. Hoje eu fui abordado logo cedo para respondê-los e eu não respondi. Porque já está escrito. É óbvio. O diretor da rádio me disse assim: pastor, o senhor precisa gravar algo, porque eles estão em polvorosa. Eu falei: deixa eles, é problema deles. Eu não tenho compromisso nenhum em respondê-los. Escrevi assim: a religião diz para não abortar, vírgula, mas não ensina a não engravidar. Tá difícil isso, irmão? Por que tá difícil? Porque na cabeça do santarado, ele quer colocar na minha boca aquilo que eu não disse. Na cabeça dele, ele está pensando assim: ó pastor, o senhor está dizendo que é para ensinar e validar o comportamento do sexo antes do casamento? Não foi isso que eu disse. O que foi que eu disse? Eu disse o seguinte, e na rádio eu disse ao vivo: sabe o que está acontecendo nas nossas igrejas? Nós ainda estamos muito utópicos. Em que sentido? De achar que a galera que não é casada não transa. Bobagem, irmão. Bobagem. Pastor, o senhor está dizendo que é certo? Não. Mas eu estou dizendo que a igreja precisa se posicionar para ensinar, para aconselhar, dizer: ó, minha linda, se você transar, você sabia que espermatozoide e óvulo faz neném? É isso que eu estou falando. Não adianta a gente ficar aqui brincando de me engana que eu gosto. Pastor, manda o áudio. Não vou mandar. Eu já escrevi. E é nisso que eu acredito, que o evangelho precisa ser pregado, ensinado para todas as pessoas na igreja. Pastor, o senhor está incentivando a camisinha? Sim.
Porque eu estou afirmando que a maioria dos jovens dentro das igrejas transam. Precisamos amadurecer, irmão. Aborto não se discute. Para quem serve Jesus, aborto é pecado, sempre vai ser, porque é um assassinato de uma vida, sem nenhuma possibilidade de reação, é matar a outra vida, é errado, ninguém está validando nada. Ora, seu louco, louco é você que quer uma resposta minha, eu não sou louco, por isso não vou te responder. Então a gente cria uma santidade, irmão, de adereços, que não toca a nossa vida naquilo que é imediato. E aí, para não ficar sem resposta, eu fiquei muito triste com eles. Mandei assim: dos seus deuses, eu sou ateu. Você quer a resposta? Está aí a resposta. Desse tipo de Deus, do Deus de vocês, eu vou morrer ateu. Pronto, está respondido. Então, meu querido, olha para mim. O que nós estamos construindo nessa comunidade de fé? A beleza de entendermos o Evangelho e sermos livres, não para libertinagem, não é isso que nós estamos falando, porque tem uma galera aí também que diz: ó, pastor falou que agora pode transar, vamos comprar uma camisinha e vamos meter bronca. Eu não falei isso, inclusive está gravado, eu não falei isso, não estou validando comportamento sexual errado de ninguém. O que eu estou dizendo é que nós precisamos amadurecer na graça, e a nossa santidade precisa ser uma santidade como Jesus ensinou. Mas a raiva todinha aqui, sabe qual é? É eu ter dito que a igreja deles tem jovem transando e eles nem sabem. Essa é a raiva. Como assim na minha igreja? Na minha igreja não tem não. Tem sim, irmão. É o correto? Não. É como se deve viver servindo a Jesus? Não. Mas nós precisamos encontrar caminhos, soluções, para que essas pessoas de verdade sejam santas, como Deus é santo, sem neurose, sem coisa louca, sem essa maluquice da religião. Aí eu falei para ele: ó, a melhor coisa é você não me chamar mais. É a melhor coisa. Ele falou: não, pastor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pastor. Todo sábado nós vamos te esperar aqui. Eu falei: eu vou ficar aí até o dia que você achar que eu não devo. Você pode pedir que eu paro. Eu não tenho problema com isso não. Então, meu querido, o que esse texto está dizendo? Que é preciso ser sábio, que é preciso ser equilibrado. Então, toda ênfase em santidade parte de dois pressupostos no meio cristão. Primeiro, santidade como esforço humano de controlar os instintos e as manifestações de egoísmo. Obviamente que é apenas o instinto, e especialmente para essa galera, o instinto sexual, é que carrega a fama de ser o diabo da santidade. E aí o catolicismo histórico
e também o arminianismo virtuoso, ambos estão cheios disso. Mas saiba de uma coisa nessa noite: quando se trata de santidade, até os reformados e calvinistas são arminianos. Por quê? Trata-se do livre-arbítrio como lei, o que gera toda essa responsabilidade neurótica na moçada. A outra é santidade como pagamento cristão pela suposta graça da salvação. Outra maluquice. Já houve quem dissesse que entre os reformadores, que em Cristo Deus nos salva da lei para nos justificar, e depois nos devolve a lei para nos santificar. Então até os reformadores acabaram na prática caindo nesse engano. Porque no primeiro caso, temos esses 2000 anos de doenças cristãs que tantas trevas trouxeram à história da espiritualidade cristã, salvo raríssimas exceções. Já o segundo caso ainda carrega em si essa incapacidade de levar as implicações da fé em Cristo e o escândalo da cruz até as últimas consequências. Deus para eles, portanto, é uma questão de natureza psicológica e não espiritual. Pastor, o que é santidade? Santidade acontece como algo exatamente igual ao princípio da justificação pela fé. Paulo vai dizer que em Cristo nós não apenas recebemos a justificadora graça de Deus, mas também a santidade e a sabedoria. E Tiago vai dizer que a sabedoria vem da fé. Ou seja, pela fé em Cristo, eu estou tão salvo quanto também sou santo. E isso, meu amigo, é o que é santidade para Deus. Para Deus ser santo é estar sobre a graça justificadora em plena certeza de fé e descansando completamente na obra da cruz. Santo é o pecador que não tem justiça própria e que confia sem reservas no que Jesus fez em seu favor. Então, paradoxalmente, o caminho da santidade é um caminho de esvaziamento da justiça própria, de tal modo que o verdadeiro santo nem se preocupa com santidade. Quanto mais alguém tem essa neurose, essa preocupação exacerbada com santidade, menos santo ele será. O verdadeiro santo crê que Jesus se santificou por ele, conforme Jesus disse: eu mesmo me santifico por vós. E aí qual é toda essa falta de graça, para não falar desgraça? É que no cristianismo, a santidade virou um concurso
de mortificações neuróticas e de busca de adestramento da alma aos padrões da moral religiosa. Ou seja, voltou para a lei. Mergulhou na graça e depois voltou para a lei. E se voltou para a lei, na lei ninguém é justificado, do mesmo modo, sobre a lei ninguém é santificado. A lei só vai exacerbar as culpas e as neuroses do nosso ser. Então, o que é ser santo? O verdadeiro santo é aquele que sabe-se não santo e não se angustia com o fato de sua imperfeição histórica, visto que ele sabe que a vida na terra é um processo que ele ainda não alcançou em si mesmo tudo aquilo que ele já sabe que em Cristo é seu. É por isso que Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, no entanto, confessa a sua imperfeição. Ele mesmo, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que já é perfeito, embora também diga, não que eu já tenha alcançado a perfeição. Isso é um paradoxo. Mas é uma verdade do Evangelho. O indivíduo só começa a ser espiritualmente, a ser alguma coisa, justamente quando morre para a pretensão de ser aquela coisa. Então, para ser santo, eu tenho que morrer para a pretensão de santificação. Isso faz total sentido psicológico, posto que enquanto uma pessoa luta contra as suas pulsões, mais elas crescem. E quando elas tratam sem os rigores neuróticos da moral, então ela começa a se ver livre desse mal. E tem mais, uma mente nervosa e angustiada pela neurose da santidade ou da culpa não consegue tirar proveito espiritual de nada. Por quê? Porque o Evangelho não é apenas uma história. O Evangelho é o benefício da história, é boa nova, não uma nova desgraça. É boa nova, é uma notícia boa. Então é preciso usufruir de tais benefícios da graça. É muita pretensão alguém acreditar que tem o poder de se santificar para Deus a fim de agradá-lo. Todo verdadeiro desejo de lhe ser agradável, conforme o apóstolo Paulo, acontece no sentido oposto à compreensão dessa tal santidade neurótica e presunçosa. Pastor, como é que eu faço então com esse turbilhão de coisa dentro de mim, pulsando, latejando,
que me leva, que me arrasta, muito mais rápido do que eu consiga pará-la. Deixa eu te dizer algumas coisas práticas sobre isso. Primeiro, você tem instintos. Todo ser humano tem instintos. E sempre os terá. Eles apenas se acalmarão, seja pelo tempo, seja pela entrega a Cristo, hoje mediante o fazer morrer de justiça própria. Nada revela mais arrogantemente a nossa natureza terrena do que a justiça própria. Portanto, não se aflija. Não se aflija com seus instintos. Tudo que esse instinto animal deseja é combate. Lembre, trata-se de um animal. Oprima-o e ele o atacará. Deixe-o em paz e ele sairá e entrará na floresta. Não adianta combater os seus instintos da forma errada. É preciso trazer a nossa mente para se achegar a cada dia mais perto da graça. Deus não está zangado com você. Deus pode, às vezes, entristecer-se, mas jamais estará zangado conosco. Ele se entristece com o fato de que você não confia para o seu próprio bem, que Deus já reconciliou-se com os homens. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: que pena, está tudo feito e consumado, mas o João, o Manel, o Paulo ainda insiste em querer me dar uma mãozinha, sem saber que essa mãozinha é aquilo que impede os seres humanos de receberem o que ele já fez. E cada dia mais eu vejo como o diabo está presente nesses processos cristãos de angústia culposa e neurótica do que as pessoas pensam. Paulo diz que o que despoja os principados e potestade é a certeza de que o que está escrito é verdade, é inteiramente verdade, e foi removido e cravado na cruz. Enquanto não se descansa nisso, não há paz que seja possível. Quando Jesus diz que temos que negar, que o discípulo tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, saiba, ele está falando de negar o si mesmo, que é negar a justiça própria, tomar a cruz, que é crer naquilo que foi feito, segui-lo, que é andar conforme a fé que nos garante que tudo está feito. A última palavra foi: está consumado. Está feito. Já disse aqui, vou repetir.
que eu não tenho qualquer dúvida, visto que experimento os benefícios dessa paz todos os dias, especialmente naqueles dias e horas em que minhas contradições pessoais querem se levantar, fazendo o quê? Chamando Moisés de volta. Chamando Moisés para a cama. Moisés não cabe na nossa cama mais. Por quê? Estamos casados com Jesus. Não dá para adulterar com Ele, com a lei. Nosso coração é só de Jesus. Moisés é apenas um irmão amado de uma determinada hora da história, mas que está longe, infinitamente longe, de poder ser pacificador da minha alma. A cruz removeu todas as consequências do pecado diante de Deus, para todo aquele que crê que Jesus é suficiente. Significa que nós não vamos pecar mais, nem de longe. Nem de longe isso. Paulo vai dizer: eu sou o principal dos pecadores. Justamente por isso, também sou o mais certo do benefício da cruz em meu favor. Eu só me glorio na cruz. É o que Paulo está dizendo. O que fazer então? O que fazer com essa culpa, com essa neurose? De tentar ser uma coisa que Deus nunca pediu. De uma santidade totalmente, santidade de arrepios. Santidade estereotipada. O que fazer? De preferência nada. Nada é o que você tem que fazer. Que pode ser feito pela culpa, já está feito por Jesus. O que falta a nós então é crer. Então é preciso saber, para nós terminarmos, que acabou o tempo de acreditar em Jesus e começou o tempo de crer e confiar em Jesus. Jesus, para se acreditar, é um chefe religioso, mas o Jesus no qual se crê e se confia é o Deus que tudo realizou em nosso favor, e não apenas há 2000 anos atrás, mas antes mesmo da fundação do mundo. Ninguém jamais foi justificado pelas obras da lei, nem mesmo Moisés. Todos os que são e foram justificados em toda a terra o foram porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado antes de Moisés, antes de Abraão, antes dos profetas, antes de Paulo. Antes de tudo. Seja santo. Nele, em Cristo Jesus, em quem não há neurose alguma. Seja santo. Mas não mergulhe na graça e volte para a lei. Só é possível ser santo em Cristo. Em Moisés não dá. Em Paulo não dá. Na religião não dá. Só em Jesus é possível ser santo. Foi o texto que nós lemos. Fique de pé.
que a sua vida fale, que os frutos do seu dia a dia gritem que você é santo. Pastor, eu sou santo. Pergunta é: tu é casado? Está sendo santo lá? Em casa? Não, é o demônio. Está sendo santo em casa? Está sendo santo no trabalho? Pastor, eu sou santo. Eu não uso tiara. Eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo. Pastor, eu sou tão santo. Pergunta não é essa. Pergunta quais são os seus frutos. Você já entendeu e amadureceu que santidade só em Cristo? Que o padrão é Jesus Cristo? Senão você pode ter todas as firulas, todas as representatividades de santidade, sem contudo ser santo. Pastor, eu sou santo. Já beijou sua mãe hoje? Já beijou seu pai hoje? Pastor, eu sou santo. Já arrumou sua cama hoje? Lavou as vasilhas? Santidade não é santidade de estereótipos, de coisas, de fazer ou não fazer. Santidade é um crescimento, um amadurecimento na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é ser santo. Que Deus de infinita graça, que o Deus de infinita misericórdia, que Jesus Cristo nos dê sabedoria, justiça e santificação. É o que Paulo diz. É o que a palavra nos ordena nessa noite. Santidade, amadurecimento para saber o que fazer, para saber onde ir, para saber o que falar, para saber como se portar em casa. Santidade, não de firulas, de filactérios, de coisas da lei. Até porque a lei, se você não a cumprir toda e quebrar um, já quebrou todos. Para provar o quanto era impossível cumprir a lei. Mas em Cristo nós podemos ser santos. Seja santo em Cristo. Seja santo em Cristo. Seja santo em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Nada mais. O mais são preceitos humanos, são coisas da humanidade, são dogmas, são cartilhas, são postulados, que pode até fazer você ficar adestrado, mas jamais santo segundo Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus, nessa noite, nós queremos que a Tua palavra, que nós acabamos de ouvir,
se transforme em atos de justiça na nossa vida. Que tua palavra que diz que é em Cristo, somente nele, que nós somos do Senhor, em Cristo Jesus, feitos por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que nós não venhamos nos gloriar daquilo que é santidade em nós, mas daquilo que é fruto da santidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E se formos nos gloriar, que esta glória seja revertida ao Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nos ajude, Deus, a sermos a cada dia mais santos, conforme Sua palavra nos diz nessa noite. Santificados, santos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Adore o Deus, adore a Jesus, o Deus que nos salvou por graça, por graça. Foi pela graça. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor.